Ricardo Lewandowski nem tomou posse como ministro da Justiça, mas já encara possíveis desavenças em relação aos novos planos que ele quer implantar. O procurador-geral do Ministério Público, ele ainda é procurador-geral, é o chefe do maior Ministério Público do país, que é o Ministério Público do Estado de São Paulo, Dr. Mário Sarrubo, que vai assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública, vai ser o secretário nacional de Segurança Pública, propôs fortalecer o poder de investigação do Ministério Público nacionalmente. Polícia Federal não vai gostar disso, Diego. Já o antecessor de Lewandowski, Flávio Dino, propôs uma emenda à Constituição para formar um conselho e uma corregedoria nacional das polícias. As duas iniciativas... As duas iniciativas foram alvo de críticas de entidades de policiais e de integrantes da bancada da bala. Eu acho uma expressão pejorativa, né? Da bancada de segurança do Congresso Nacional, e ainda nem foram implementadas. Então, olha, vamos começar aqui com meu amigo Diego Tavares. Diego, eu estou no Ministério Público, entrei no Ministério Público em janeiro de 88. Desde que eu entrei, tem briga com a polícia, que promotor não deve investigar, quem investiga é polícia, e a investigação é exclusiva da polícia, não é a PEC 33, né, acabou sendo derrubada, e o Ministério Público vai conflitar com a Polícia Federal. Então é preciso tomar muito cuidado quando for fazer essa implantação, para que uma instituição não tire o poder da outra. Quem tem poder constitucional primário, ordinário, originário para investigar é a polícia. E o Ministério Público não está impedido de investigar. Tem jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Mas eu acho que pode ser um início de polêmica aí para o governo. Quem vai fazer a investigação? Diego Tavares. Professor Capês, polêmica, e uma polêmica num momento muito ruim, né? Nós vivemos uma grave crise de segurança pública no Brasil, e tudo que nós não precisamos agora é que nossas instituições que são voltadas a esse tema fiquem em conflito entre si. E olha só, outro ponto que eu acho muito importante a gente destacar aqui. Nós já somos uma federação muito frágil, somos uma federação inspirada no modelo americano, mas na prática, a nossa federação praticamente não existe. Uma concentração gigantesca de competências na União, e até os municípios têm mais competência do que os estados. E nos poucos temas em que o Estado ainda tem competência para legislar, para regulamentar, agora nós vemos esse avanço da pasta da Justiça sobre justamente a questão das polícias, que ainda é uma das coisas que estão sob o comando, sob a diretriz dos estados. Então, eu acho que essa discussão agora é inoportuna. Eu elogiei aqui a nomeação do Lewandowski, elogiei muito a nomeação do Sarrubo, que o senhor pode certificar isso aqui também. É um promotor considerado linha dura, até mesmo entre os promotores de justiça. Acho que foi uma boa receita, considerando a situação da nossa segurança pública, mas eu acho que, do ponto de vista de gestão, começam mal. Deise, aí também tem uma coisa, né? Uma boa conversa, né? Entre o secretário nacional de Segurança Pública e o diretor-geral da Polícia Federal, estabelecendo limites, como é que isso vai ser feito. Então, o que na minha opinião, é que estão divulgando muita informação antes da posse do ministro. Então, deixa ele tomar posse, para um pouquinho de atender a imprensa, espera tomar posse para apresentar o plano, e antes de apresentar o plano, negocia, conversa com as instituições para não ter esse tipo de confronto, né, Deise? A nossa segurança pública ela já é um problema tão sério aqui no Brasil, e aí começa com essas especulações, isso não ajuda em nada. Agora, realmente preocupa o Lewandowski e o Sarrubo não estarem no mesmo parágrafo, né? Isso é um pouco preocupante. Eu acho que, até quando estava na questão da nomeação do Lewandowski, um cientista político amigo meu falou assim, o Rodrigo Prando, que é maravilhoso, falou assim, eu acho que o Lewandowski não vai aceitar, porque ele não vai sair dessa vida tranquila que ele tem com a família para entrar numa coisa tão problemática como é o Ministério da Justiça, né? E ainda mais aqui no Brasil. E no fim entrou, agora está vendo o que é ser vidraça, né? Não está conseguindo conversar, pelo menos por enquanto, com o Sarrubo, mas eu acho que o que se tem que pensar aqui no Brasil, eu acho que a segurança pública e a saúde são os dois grandes problemas, aliado à educação, mas tem que se pensar numa polícia, para começar,
o jogo. Uma polícia que não seja uma polícia coercitiva, mas preventiva. Eu acho que esse é o primeiro ponto. A gente fala muito de reunir a inteligência das polícias, né? Fazer todo um pensamento, por exemplo, a Polícia Militar não tem acesso aos arquivos da Polícia Federal, que não tem acesso aos arquivos da Polícia Civil. Então, os estados, a inteligência não está integrada, né? Então, são tantos os problemas. O governo federal não tem competência para agir nos estados. Os estados estão sem saber o que fazer porque o tráfico está dominando. O PCC hoje está extrapolando a Amazônia, está indo para outros países. Então, está na hora de parar de falar um pouquinho com a imprensa de aquilo que o Debord sempre fala, que eu acho fantástico, e a gente acabou tocando várias vezes na mesa aqui, o que é bom aparece, o que aparece é bom. Se retrai um pouco, para de querer aparecer um pouquinho e resolve os problemas que são endêmicos no Brasil, né? Porque do jeito que está, se o Lewandowski assumir esse ministério já com tanto ruído, até o final do ano a coisa não termina bem, né? E aí, só para finalizar, tem um ponto que eu acho que é fundamental, porque eu tinha visto algumas entrevistas do Lewandowski, dele falando que queria integrar as polícias e queria que o governo federal tivesse mais participação. Então, comece por aí, né? Comece fazendo com que essas polícias conversem entre elas e saia um pouquinho desse reduto da mídia, né? Porque senão não vai dar certo. É isso aí. Renato Batista, na verdade, essa polêmica não é entre o futuro secretário nacional da Segurança Pública e o ministro da Justiça. E nem entre ele e o diretor-geral da Polícia Federal. São as entidades de classe. Classistas é que defendem, claro, as prerrogativas de suas instituições. Então, você acha que é uma boa ideia criar GAECos nacionais? Isso pode ajudar ou atrapalhar? Qual a sua avaliação? O primeiro ponto é que logo que foi anunciado o ministro Ricardo Lewandowski e ele conversou com o Mário Sarrubo, ele já saiu dando entrevista, dizendo medidas que ele defende ou que ele apoia, que ele não apoia. Chegou a ter uma fala sobre saidinha, sobre câmeras corporais nas polícias, da qual eu discordo em absoluto. Aliás, acho que, inclusive, nem deveria ser uma política federal. Isso é a atribuição dos governos estaduais decidirem sobre essa questão de câmeras. Até na questão do saidinho, hoje já é discutido se os estados poderiam, de alguma forma, trabalhar essa questão. Já tem alguns estados que são um pouco mais restritivos nessa questão, como é o caso do governo do Amazonas. E essa questão do GAECO nacional me parece que já pegou mal com as entidades da área. Muitos estados já possuem GAECO, não é só o estado de São Paulo. Então, me parece que faltou que eles sentassem, discutissem junto com o ministro Lewandowski e com o presidente da República qual é o tipo de política pública de segurança que nós esperamos do governo. É uma política mais ostensiva, por assim dizer? É uma política que vai visar direitos humanos, letalidade policial? Qual é o tipo de política? Ou vai cada um dar uma entrevista dando algum tipo de orientação, falando aquilo que defende? Que horas que eles vão sentar, se reunir com o presidente da República e mostrar um horizonte claro para as pessoas que confiaram nesse governo? Posso só fazer uma parte? Por favor. Nisso que o Renato está falando, o presidente Lula, no início do mandato, tinha tido um pouco de ruído aí entre os ministros. Ele tinha falado que era para todas as decisões, todas as manifestações passarem justamente pelo Rui Costa para não acontecer isso. Isso não é uma medida em relação à vaidade, é porque acontece esse tipo de ruído e aí o que o ministro fala, o que o parlamentar fala, tem muito mais repercussão. Mas parece que quando chega lá, a vaidade acende e não tem quem apague isso, né? Então, só conversa. O que tu falou, senta e conversa. Está tudo resolvido. Tudo bem. Leandro, mas meu querido amigo, ministro, amigo, professor Henrique Ricardo Lewandowski, bem-vindo à política. Exato. É diferente. Meu querido amigo Mário Sarrubo, querido amigo, colega, é diferente. Tá? Então, às vezes, menos é mais. Não dá para falar tudo o que quer. Então, espera, toma posse, faz o plano, acerta direitinho todos os detalhes, procura ver eventuais arestas para parar, depois anuncia. Não anuncia antes, porque onde começa a política, Leandro, o respeito acaba. É isso mesmo. A gente precisa
levar em conta que a política tem posições, tem formatações que são diferentes, inclusive daquelas contidas ali no Ministério Público, não é? Então, falar num GAECO é algo promissor. Eu acho isso importante. De certa forma, Capês, você vai lembrar muito bem disso. É um eco de 2013, da qual o nosso amigo Renato é filho das jornadas de 2013, por uma perspectiva daquilo que aconteceu. Verdade. Você vai lembrar que tinha um debate sobre a PEC 37. Exatamente. Você que estava lá no Ministério Público sabe o quanto que a sociedade defendeu o papel do Ministério Público ali naquela ocasião. Eu fui pra rua. Teve conflito com você. Eu estava na rua, fui com cartaz com a sua família, não foi? Fui cartaz com a minha família defendendo o direito do MP de investigar. Exatamente. Agora, precisa investigar direito, Com não botar os pés pelas mãos, não fazer bobagem, porque aí tira também a legitimidade. Fala, Léo. Não, com certeza, a bancada da segurança tem que ser ouvida, né? É importante a gente acolher numa política que é tão séria como a de segurança pública várias perspectivas, vários ajustes, né? Eu acho que o presidente da República convidou o ministro Ricardo Lewandowski para ser seu ministro da Justiça, porque já discutiu com ele a política de segurança pública, né? O Sarrubo representa um ajuste importante, né? O Sarrubo não tem a tradição política do governo, então eu confio nessa indicação do ministro Ricardo Lewandowski como uma materialização, inclusive, da frente ampla, que acolhe diversas perspectivas, além daquelas dos componentes de esquerda que estão neste governo, né? Então, eu acho que está num caminho correto, que precisa ser ajustado. Não podemos perder de vista o que sente a população no dia a dia, que é assaltada no ônibus, que tem medo de andar de carro em São Paulo com o vidro fechado, não só perda material do seu celular, mas pelo susto que leva, pelo medo que tem de ter um vidro estourado do carro. Isso é importante, mas requer um trabalho que é de inteligência, que é de prevenção, que é de melhorar as condições sociais do país para que existam alternativas, para que as pessoas não se vejam obrigadas a sobreviver de roubos e assaltos que, no final das contas, acabam elevando os crimes violentos, né? E acho que o ministro Ricardo Lewandowski, com sua equipe, vai chegar lá com a força necessária para propor elementos como esses do GAECO, né? que podem fazer diferença. Tenho menos confiança em outras alternativas, como, por exemplo, as coisas do Sistema Único de Segurança. Me parece uma certa, assim, todo mundo quer copiar o SUS, né? Todo mundo tenta ter o seu próprio sistema. Não sei se o caminho é esse, talvez vai perder muito tempo se ficar nisso, né? Mas, certamente, um modelo de cooperação entre agências em que o Ministério Público esteja envolvido, certamente vai ser importante. Muito bem. Uma coisa é certa, se existe solução, existe, ela não é imediata, ela não é de curto prazo, e ela não tem uma única estratégia. Vou mexer na legislação e tornar as penas mais graves. Só isso não vai resolver. Vou fortalecer as polícias, isoladamente não resolve. Vou fazer investigação, tem que ser investigação contínua, profunda, não episódica, midiática, para dar uma satisfação. Quantos escândalos aí apareceram? O que deu? Depois que o show acaba. Não, ô Capês, mas quando no primeiro ano do governo Lula, agora do Lula 13, eu lembro que a gente falava muito aqui no Linha de Frente sobre a questão das CPIs, e eu cheguei até a comentar que não ia dar em nada. E olha os relatórios de várias CPIs, relatórios nem foram votados, e eu acho que tu tocou num ponto, é a relação midiática, é o querer aparecer. E aí tem... Gasto de dinheiro público, gasto na CPI, gasto nas investigações, Exato. Não traz resultado nenhum. Sabe quem ganha? Veículos de comunicação que aumentam a audiência naquele momento. Tu vai no caça-clique, né? E medidas efetivas, realmente, é como tu falou, elas não vão acontecer do dia para a noite. Tu tem que pensar a longo prazo, só que a longo prazo não dá voto e não aparece toda hora na imprensa, é um processo muito mais demorado.